Bem-vindos aqui ao Ideas to Move. Esse é um palco aqui da ClearSale para a gente falar um pouco de tendências, de futuro, conversar um pouco sobre como que esse futuro começa, ter uma boa conversa aqui com os nossos convidados. E a gente tem uma programação exclusiva aqui ao longo dos dias de evento. Confiem a programação, participem, que eu acho que vale muito, muito mesmo a gente falar um pouquinho sobre como que esse mundo VUCA se transforma toda hora. E esses espaços de futuro que a gente ainda não conhece, a gente vem explorar, porque o futuro tem mudado e tem se transformado em presente cada vez mais rápido, né? Então, tendências que eram tendências há 6 meses atrás, hoje já são realidades. Então, vamos explorar um pouquinho esses futuros aqui com a gente, tá bom? A gente vai falar um pouquinho aqui do que vem depois dos bancos digitais. A gente teve uma era de digitalização dos serviços bancários, né? Então, a ideia aqui é que a gente discuta um pouquinho o que são essas tendências, como que a gente constrói. Então, vou falar um pouquinho dessas próximas fronteiras da inovação no segmento financeiro. E com o nosso painel aqui de especialistas, a gente vai fazer essa discussão. Eu sou o Gustavo Endo, sou GPM aqui da ClearSale, na área de antifraude. E sou um homem branco, mestiço. Estou vestido de preto com um paletó azul. E os nossos convidados aqui, eu vou deixar eles se apresentarem. Edu. Boa tarde, obrigado a todo mundo aí pela participação, obrigado a ClearSale pelo convite. Eu também sou um homem branco, estou vestido de uma camisa preta, onde está escrito N26, com muito orgulho. Já fazer uma introdução pessoal também, um pouco mais. Bom, eu sou Eduardo, lidero o N26 aqui no Brasil. O N26 é um banco digital europeu, que começou lá em 2013, nos primórdios do mundo de banco digital, e está vindo aqui para o Brasil agora para trazer uma experiência especial para os brasileiros, extremamente customizada, e a gente vai contar bastante sobre a nossa perspectiva de futuro com vocês hoje à tarde. Boa tarde a todos, obrigado aí pela presença de todos vocês, obrigado Edu, obrigado Gu pelo convite e pela oportunidade de estar dividindo esse espaço aí com vocês. Eu sou branco e tenho uma certa idade, mas estou vestido de camisa azul e blazer azul quadriculado. Cantarino Brasileiro, ela mapeia o ecossistema financeiro há mais ou menos 18, 19 anos. No decorrer desse tempo, nós acompanhamos a evolução do ecossistema financeiro e as suas diferentes inovações, né? Debate sobre o mobile banking foi uma parte dela, debate sobre o SPB, que é um pouco que a gente pegou logo no início, essa história, a questão do TED, DOC. Então a gente está acompanhando do crédito, então a gente acompanha a evolução do ecossistema financeiro, a entrada das fintechs, agora blockchain e tudo mais, tá? Os bancos digitais. Então, a gente tem um histórico da evolução do ecossistema financeiro nesse período todo, e essa revista, esse anuário que vocês estão aí, é um exemplo aí dos nossos produtos, tá? Obrigado. Legal. Acho que é a experiência, né, Cantarino? Para a gente esquentar os motores aqui, vou começar com uma pergunta um pouco mais ampla. A gente viu essa aceleração aí do segmento de digitalização de serviços financeiros, novos bancos digitais surgindo, fintechs, outros serviços. Mas isso já ficou para trás, já é uma realidade, né? Hoje a gente já tem centenas de aplicativos de serviços financeiros. Eu quero conversar um pouquinho com vocês. O que vem depois disso? O que vem depois desse digital, né? Como será esse novo mundo pós-digitalização dos serviços financeiros? Comentem um pouco aí para a gente. Bom, vamos lá. Primeiro, pessoal, eu estou aqui com o celular, mas é só para tomar nota, viu? Para ler as coisas que eu já anotei. Outro dia participei de um painel que foi mó criticado depois. Ficaram, nossa, ficou lendo lá o celular. Então é só para a gente poder estar mais junto aqui e explicar melhor para vocês. Como é que a gente vê o futuro, né? Acho que, tentando olhar um pouquinho para trás e pensando em quais foram os movimentos de fintech mais recentes, a gente começou ali em 2013, quem sabe, com esse novo momento, e ali o grande movimento foi do unbundling, né? Então, basicamente, a estratégia foi, cara, qual que é tudo que os bancos fazem, vamos pegar um pedacinho e tentar fazer aquilo melhor? Então as fintechs escolheram, algumas escolheram pegar crédito, algumas escolheram pegar cartão, outra conta. Hoje começou muito com a parte do consignado, investimento. A gente foi pegando pedacinhos. Com isso, um aspecto que era muito importante do mundo dos bancos antes, que era o gerente, que era uma visão cliente, aos poucos foi se perdendo.
a gente virou cada vez mais monoprodutista, né? E nesse conceito, a gente tem que empurrar aquilo que a gente tem. Se eu estou vendendo crédito, eu vou querer vender mais crédito. Se eu estou vendendo cartão, eu vou querer vender mais cartão. Sem se preocupar muito, não com a qualidade, porque o produto em geral tinha qualidade, mas sem se preocupar com a experiência mais completa da experiência com o dinheiro que a pessoa tinha. Esse primeiro momento acho que foi muito bom para o mercado, né? De certa forma, hoje a gente reduziu muito a desbancarização, acesso a produtos é muito mais fácil, a gente pega crédito, a gente pega faz investimento, abre conta muito mais rápido, mas se criou esse problema, né? Então que a gente começou a forçar demais as coisas. Então com isso, hoje o brasileiro, 70% dos brasileiros estão endividados, a gente tem pessoas aí com 5, 6, 10 cartões, contas na carteira, às vezes se perdendo em torno disso. Então acho que a gente criou um mercado que criou o que a gente chama de FOMO, que é aquela história do Fear of Missing Out. As pessoas pegam as coisas muito para não ficar de fora. Nem sei exatamente o que eu estou fazendo, mas vou investir, vou tomar crédito, vou fazer alguma coisa e acabo me perdendo e isso cria muita ansiedade. O que a gente está trazendo aqui para o Brasil, na nossa perspectiva, iniciando um segundo momento, uma segunda onda, que a gente chama de FinCare, que eu vou contar até um pouquinho sobre isso mais tarde. Nessa onda, então, a gente passa agora a olhar o cliente como um todo. Pensando em diversos produtos, como que eu faço para realmente focar no cliente, e que a gente gosta de dizer aqui que não é tanto foco no cliente, mas foco no foco do cliente, de forma a não andar atrás dele tentando convencer, mas sim ao lado, tentando atingir conjuntamente os objetivos deles. Eu acho que esse então é o próximo momento, a gente retomar um movimento que já foi do lado de trás da indústria, mas que acabou se perdendo. Acho que agora é a gente realmente usar as novas ferramentas, novas tecnologias para melhorar a experiência e não com o banco, não com o serviço, mas sim a experiência com o dinheiro. Esse que é o nosso objetivo. Quer comentar um pouquinho, Cantarino? O ecossistema financeiro ele estava muito baseado nos bancos tradicionais, né? Os grandes bancos que detinham a maior parte aí do crédito, das contas correntes. E eu acho que existia uma situação de conforto, né, de acomodação. Os bancos digitais e os novos entrantes, eles entraram com novas opções, novas modalidades de se relacionar com seus clientes e eles literalmente mexeram muito com os bancos, com quem estava na zona de conforto. Isso foi muito positivo, porque o grande vencedor no final é o consumidor que passa a ter mais opções. Nós recentemente fizemos uma pesquisa para o Anuário Brasileiro de Bancos, o resultado dessa pesquisa está aí, onde nós entrevistamos 17 bancos, responderam o nosso questionário. E 17 bancos grandes, né? E a gente percebeu que nas respostas deles, a grande preocupação com o cuidado com o cliente, né? Então eles hoje estão muito mais focados em melhorar a relação com o cliente. Eles estão preocupados na questão da fricção, né? E, naturalmente, na questão da segurança. Essa coisa toda acontece porque novos entrantes como o N26, eles vêm e trazem novas provocações para quem estava na zona de conforto. De novo, quem ganha no final é o consumidor. A indústria tecnológica como um todo, ela também tem apoiado muito essa transformação e dado apoio a esses novos benefícios, essa nova forma de fazer banking, né? Eu poderia falar muito mais coisas aqui, mas eu vou voltar para o Gustavo, e eu estou com 2 colas aqui, viu? Ele está com uma, eu estou com 2. Só um complemento aqui do teu ponto, Canta, que eu acho que também faltou no meu, que acho que a gente está falando muito de cuidado, e os bancos sempre falaram de foco no cliente, coisa e tal, né? Mas acho que o grande desafio agora é como é que a gente faz para fazer isso escalável, né? Porque acho que lá atrás a base era muito, como é que eu faço para fazer isso com o gerente, como é que eu faço para fazer isso no atendimento telefônico? Agora, como é que a gente vai fazer isso através de um aplicativo? E acho que esse vai ser o nosso grande desafio agora. Só complementando, eu acho que tinha uma preocupação em rentabilizar, cross-selling, upselling. Agora não, vamos cuidar do cara direito, né? Não é só vender, não. Vamos cuidar das finanças desse cara, vamos saber se esses caras estão
prontos, né? Se a gente pode realmente dar um crédito mais responsável, tá? Legal. Acho que o anuário dos bancos aí com vocês, ele tem muito dessas pesquisas aí que o Cantarino comentou. Mas puxando um pouco para esse tema do cuidado, né? Edu, me conta um pouco o que é de fato esse conceito de finanças com cuidado, o que é a FinCare? Explica um pouco para a gente desse conceito, para a gente entender um pouquinho melhor. Boa. Então, FinCare é o nome que a gente está dando para essa nova categoria, que a gente está inaugurando. E da onde que veio esse nome? O nome veio do conceito de skincare. Para quem não conhece, a ideia de skincare é a questão do trato diário e recorrente da pele, aqui no caso. Então, a ideia não é que você vai usar um remédio, fazer uma intervenção cirúrgica para alguma coisa que é alguma coisa que é aguda, que você precisa fazer agora. É um cuidado constante que faz com que você melhore a sua pele, no caso. FinCare, então, seria essa mesma ideia. Qual que é o cuidado constante que a gente tem que ter com o nosso dinheiro para que a gente possa ter um comportamento mais saudável? Então, esse aspecto é muito importante para a gente, a questão do comportamento financeiro. Eu acho que uma forma que os outros bancos, outros players tentam endereçar a questão da saúde financeira, até hoje, foi de duas formas. Primeiro, falando muito sobre saúde financeira, falando muito sobre educação financeira. Então, olha, tá aqui texto, tá aqui vídeo, vai lá e aprende e depois volta e implementa para sua conta. Quem já conseguiu fazer isso funcionar na vida? Ninguém, né? Por mais que a gente se esforce para assistir algum vídeo durante umas 2 horas, depois para virar e implementar aquilo na conta, puta, é outra história. Outra forma que fizeram até hoje foi, vamos organizar os dados das pessoas e dar gráfico para elas. Assim elas vão olhar e de alguma forma mágica elas vão saber o que fazer. Só que não funciona também, né? A gente faz um paralelo aqui, que é como se você fosse no médico e ao invés do cara te dar uma receita, ele te dá um compêndio de medicina e te dá um raio-x. Fala assim, cara, lê o compêndio, resolve o raio-x, decide que remédio que você toma. Não é assim que funciona. Então eu acho que a gente aqui no N26 está realmente tentando construir ferramentas que ajudam a pessoa a ter um melhor trato financeiro no dia a dia, sem que ela precise saber tanto. E aí a ideia de educação, ela vai acontecer de uma forma iterativa. Você pratica um pouquinho, aprende um pouquinho. Aí você volta e pratica mais um pouquinho. E aos poucos você vai evoluindo, aos poucos você vai dando pequenos passos. Então esse, pelo menos, é o conceito geral do que a gente tá tentando construir. Então é isso, a gente está construindo todo o nosso produto, que é basicamente, né, o que é o N26 aqui no Brasil hoje? A gente tem de um lado a parte de banco digital, onde a gente tem cartão de crédito, Pix, boleto, conta, e também a parte dos spaces, subcontas, que você pode organizar seu dinheiro, e ele tem uma série de benefícios. E a ideia é você conseguir conectar essas duas coisas, a gente conecta o lado de cuidado do dia a dia com o lado de conta. Então tem na sua mão, no dia a dia, sempre que você transaciona, a melhor estrutura para tomar as melhores decisões financeiras. Esse é o nosso propósito, é com isso que a gente está construindo nosso produto. Legal, acho que todo mundo queria cuidar melhor do seu dinheiro, né? Então, acho que é um conceito super legal. E ele sai do massificar para a gente conseguir personalizar o serviço financeiro na necessidade do usuário, né? Muito legal, cara. Acho que é um futuro bem promissor. Espero que ele aconteça logo, porque acho que todo mundo precisa. E não dá para a gente falar de futuros, provocar um pouco o que vem por aí, se a gente falar de inteligência artificial, né? Acho que é a palavra da moda, né? ChatGPT já é coisa do passado, né? Tem outras ferramentas de inteligência artificial, mas eu queria provocar um pouco os dois aqui para a gente falar como que isso se aplica ali ao setor bancário e financeiro. Como vocês veem esse advento aí da inteligência artificial nesse meio de bancos e financeiros? Vocês viram que eu tirei a cola, né? Deixei a cola aqui de lado. Janda, então, nem precisa de cola. Nada, eu estou do lado do Edu. Primeiro tem depois eu conto algumas historinhas. Mas eu acho que conhecer o cliente é uma coisa importante. O Edu, só pegando uma deixa em relação à o FinCare, na realidade, existe uma pauta chamada ESG, né? ESG, ela, entre várias coisas, é cuidar das pessoas. Soluções como a sua, não é porque você está aqui do lado não, Edu, não é porque eu tenho uma admiração muito grande, sei lá o quê, mas é porque eu realmente acredito nisso.
Quando você vê soluções como o FinCare, você está vendo um caminho bom para o ecossistema financeiro começar a se relacionar com os clientes. Eu tenho uma piadinha, que é fato, é verdade. Há um tempo atrás tinha dinheiro pra caramba. Então todo mundo fazia crédito automotivo, porque tinha muito dinheiro no mercado. Eles, para fazer crédito automotivo, é uma piada do setor mesmo, tá? Ele falava o seguinte, ele pegava assim, tá vivo, toma crédito. Se o cara fosse se enrolar o todo ou não, mas cumpria-se a meta. E esse modelo que está sendo comentado aqui, eu de coração eu faço votos que seja copiado por muitas empresas, elas se inspirem em coisas desse tipo. E respondendo a você, hoje a gente tem muita tecnologia, muito dados, inteligência artificial, data analytics. Então, a tecnologia, ela existe, as soluções existem para que nós consigamos oferecer e apresentar as melhores ofertas para os nossos clientes de uma forma com menor fricção, com mais segurança e menor risco de crédito, risco de inadimplência, tá? Essas coisas todas, elas existem, falta vontade de sair da zona de conforto, né? Arriscar e fazer coisas diferentes, que é uma grande onda agora, eu acho que é essa. Boa. Bom, no tema aí de IA generativa, eu acho que tem um primeiro passo ali que é a questão de redução de custo, né? Que acho que vai ser bem importante. Então, putz, tem as aplicações aí que são mais óbvias, como o CX, né? O atendimento, até algumas funções de concessão de crédito. Tem muita coisa com questão de back-office, que eu acho que vai melhorar bastante, né? Muito desenvolvedor já está utilizando, inclusive, para fazer código, então acho que tem todo esse caminho aí pela frente. Mas tem um lado muito legal também na geração de receita. E eu acho que muito do que a gente está tentando construir lá no N26 é por esse caminho. Que é, putz, como é que eu faço, então, para usar essa IA que consegue muito bem trocar com o cliente para conseguir extrair informações que me ajudam a fazer não uma oferta, mas a fazer uma proposta melhor para ajudá-lo na vida financeira. Então, a gente costuma dizer que naquele movimento de unbundling que eu comentei no começo, uma das coisas que esqueceram de trazer depois durante o rebundling foi o gerente. E o gerente, eu comecei no Banco Real a minha carreira. Não sei quem conhece o Banco Real aqui, é muito antigo, não sei se algumas cabecinhas balançam, em geral tem um pelinho branco aqui na cabeça, quem balança a cabeça, mas o Banco Real era muito conhecido pelo atendimento. O atendimento do Van Gogh era realmente um atendimento que era referência, e a gente trouxe muito isso para o N26. Então lá o gerente ele tinha uma qualidade de realmente apoiar no dia a dia. Ele tinha até uma questão que você poderia recomendar o produto de um outro banco caso você não tivesse, porque o foco estava em fazer uma oferta de valor para aquele cliente. E eu acho que a IA vai ajudar a gente muito a conseguir fazer de uma forma escalável, porque hoje realmente a gente tem uma série de desafios. Então eu acho que a gente já está trabalhando muito com isso lá no N26, é uma grande aposta para melhorar a relação com o cliente. Maravilha. E acho que para tudo isso precisa conhecer bem o cliente, né? E você precisa de dados para isso. Conhecer como que o cliente se comporta na jornada dele, tanto física como digital. E puxando um pouco a sardinha aqui para a ClearSale, é isso que a gente conhece de melhor, né? Como que vocês se comportam no mundo digital, como vocês compram online, como vocês fazem a contratação de serviços financeiros, aberturas de conta. Então, a inteligência artificial por si só, ela não é um fim, né? Ela é um meio, uma técnica de você aprimorar ali o relacionamento, criar melhores produtos, mas a matéria-prima para isso tudo é dado. O dado é o novo petróleo, né? O pessoal fala disso há muito tempo, mas cada vez mais fica importante você conseguir segmentar e clusterizar o teu cliente para conseguir, de fato, ser assertivo na solução que você entrega ali para ele, né? Só um comentáriozinho rápido, cara. Acho que um grande desafio que a indústria tem hoje é que a gente vai lá e faz toda essa análise para encontrar uma palavra melhor que eu faço para ofertar crédito. Então tudo acaba voltando para, cara, toma mais crédito. Como é que eu faço para enfiar mais crédito em algum lugar? Eu acho que a gente precisa começar a pensar também como é que eu uso isso para realmente olhar diversas frentes, conseguir atender o cliente em diversos pontos de contato. Também falando de savings, também falando de seguro, também falando de organização, que eu acho que daí de fato a gente começa a ajudar. Ter o que falar, né? Senão...
Sim, e acho que um ponto importante é adequar a oferta ao momento de vida daquele cliente, né? Você conseguir ser mais assertivo à etapa de vida que ele está, ao momento que ele está, é um momento de crescimento pessoal, onde ele está fazendo uma aquisição de um imóvel, está crescendo a família, enfim. Acho que o banco ainda não conseguiu colocar a inteligência para acompanhar a vida financeira, e esse conceito do FinCare me parece ser bastante promissor mesmo. Puxando um pouco para essa sardinha aqui, né? Como que você vê, Edu, que os bancos podem contribuir para o desenvolvimento sustentável, não do segmento financeiro, mas da sociedade em si? Boa. A Febraban tem um estudo muito legal, né? Não sei se vocês conhecem, mas é um estudo... Putz, perdi o nome agora. Índice de Saúde Financeira, se eu não me engano. É isso? Que então eles fazem uma série de entrevistas e calculam no Brasil como é que está o índice de saúde financeira do brasileiro, e a gente está abaixo da média, digamos assim, do que eles entenderiam que seria bom. E isso é uma característica que não é só das classes mais baixas, mas que perpassa todas, inclusive está nas classes mais altas. Então, claramente, a gente conseguindo melhorar a saúde financeira das pessoas, a gente está contribuindo muito para um desenvolvimento saudável do nosso segmento, né, sustentável do nosso segmento. E tem uma série de formas que a gente faz isso, né? Primeiro, acho que é fazendo o crédito de uma forma mais responsável, dando o crédito nos momentos certos para as pessoas corretas. E tem uma outra coisa que a gente trabalha muito lá também, que é a questão da reserva financeira, reserva de emergência. Que para mim parece um negócio pequeno, mas realmente quando você pensa em economia comportamental, é através das pequenas coisas que você consegue fazer grandes mudanças. E a reserva de emergência, a partir da pessoa tem guardado 3, 6 salários, isso muda a vida da pessoa. Porque ela passa a poder correr risco, ela passa a poder passar mais tempo com a família, ela passa a poder largar um emprego que é ruim para ela, e aquilo realmente abre um espaço e abre uma esperança para as pessoas que talvez antes elas não tinham. Então eu realmente acho que se a gente começar a olhar, de novo, para o cliente, fazendo produtos que pensam em cada um e focando em fazer as pessoas terem uma maior saúde financeira, a gente contribui muito para o desenvolvimento sustentável do nosso mercado. Muito bom, muito bom. Acho que as carinhas aí mostram a necessidade da gente ter, de fato, uma FinCare para cuidar um pouquinho e dar essa tranquilidade da gente ter uma reserva financeira, né? Acho que é o passo 1 ali de um processo de cuidado diário que a gente tem que ter com as nossas finanças, né? Bom, Cantarino, me conta aí, vocês fizeram uma pesquisa, conversaram com bancos digitais, bancos tradicionais, fintechs, serviços. Me conta um pouco do que vem pelo futuro aqui, o que são as tendências de tecnologia e comportamento que esses bancos vão precisar desbravar daqui para frente. Nós fizemos 2 pesquisas, a primeira com uma pesquisa B2B, né? Foi essa pesquisa que as 2 estão no anuário, uma mapeando com os bancos, né? Uma B2B e uma pesquisa com o consumidor, tá? Na pesquisa B2B, as respostas foram essas 3 principais que eu comentei: a questão da segurança, da fricção e da forma de se relacionar com seus clientes. Essas são as grandes preocupações que a gente conseguiu mapear nessa pesquisa. A segunda pesquisa foi o B2C, né? Então tem a questão, a gente queria saber como consumidor, o que o consumidor esperava da sua instituição financeira. Essa é uma pesquisa que a gente já faz há mais de 5 anos ou 6, tá? E no decorrer dos 5 anos, na realidade 6 anos, no decorrer desses 6 anos, em primeiro lugar, o consumidor sempre falou de menores tarifas, tá? Esse ano, o segundo ponto de importante para o consumidor é a questão da rapidez no atendimento, tá? E o terceiro ponto é a questão da segurança. Eu insisto que eu acho que o ecossistema financeiro é uma espinha dorsal, né, dessa história toda, né, das nossas vidas, né? Ninguém vive sem estar distante, muito distante de um ecossistema, do ecossistema financeiro. Volto a dizer que acho que a questão da responsabilidade social, da forma como as pessoas lidam com o dinheiro é uma coisa super importante, né? E acho que todo mundo aqui que está vendo, imagino que todo mundo esteja no ecossistema
financeiro de alguma forma, todos vocês têm uma responsabilidade muito grande de, na hora do desenvolvimento de qualquer produto, oferta, análises, vocês não pensarem, pensem na tecnologia sempre gerando valor para o consumidor. Aí se isso rolar, a gente muda um monte de coisa aí que a gente vê no dia a dia aí, né? Perguntinha rápida, cara. Não é estranho que ainda seja, primeiro lugar, seja tarifa o problema? Porque, cara, quem quiser hoje tem um banco grátis, né? Não é estranho? É estranho, mas há 6 anos eles sempre respondem que a preferência é tarifa. E para mim eu nem sei quanto eu pago, de sendo sincero, não sei nem quanto que é a minha tarifa de banco. Tô nem aí. De verdade, Cara, só para compartilhar uma experiência lá do Real também. Na época tinha o Van Gogh, que era como se fosse o tier mais alto lá do Banco Real. E o do Real era o mais caro. Só que quando a gente perguntava para os clientes, a percepção é de que era o mais barato. Por que isso? Porque a gente realmente atribui valor, atribui custo para as coisas. Se tá me pagando, se tá valendo a pena, para mim tá barato. Se não vale a pena, tá caro. Então o negócio não adianta ser grátis para sempre. Porque quanto mais grátis a gente for, e pior for o serviço, mais caro vai ser. Eu acho que em algum momento a gente precisa trocar essa equação e começar a entregar valor, que daí o preço a gente pode até cobrar, mas a percepção de custo vai ser mais baixa. Eu acho que é percepção de valor. É isso aí. Percepção de valor, não a quantidade monetária, mas a percepção de valor que eles têm em relação aos seus bancos, né? É isso. E acho que a experiência fica muito por conta da jornada que o consumidor coloca em cima dos serviços que hoje estão disponíveis. Não tem um lugar que auxilia o consumidor de fato nessa jornada financeira da vida dele. Então, a tarifa era cobrada sem isso antigamente, né? Então, isso aí acho que é um trauma muito grande que ficou para o mercado, né? Então, as pessoas ainda estão com esse calo aí na mão, mas acho que essas tendências que a gente trouxe aqui vão mudar o mercado, vão mudar a percepção de valor do segmento financeiro e principalmente do relacionamento da gente com as nossas instituições financeiras e com a nossa vida, com o nosso dinheiro. Acho que a provocação que a gente faz é essa, né? Ajudem a gente a lidar melhor com o nosso dinheiro. É o foco no foco do cliente e não mais produtizar para empurrar produtos financeiros para o mercado e sim customizar a experiência do cliente e entregar no momento certo o produto certo. Legal, pessoal. Acho que as conversas foram provocadoras, aí, inspiradoras para alguns. Obrigado pela participação de todos. Nosso tempo acabou aqui, mas as conversas continuam. Nossos contatos vão ficar disponíveis. Procurem a gente nas redes sociais, LinkedIn, procurem a Clear, procurem a N26, procurem a Cantarino, leiam os materiais aí do anuário de bancos, porque eu acho que é isso que faz a gente mover o futuro para frente e tornar realidade tudo isso que a gente imagina ali para o mercado financeiro. Obrigado, pessoal. Obrigado, Valeu, a todos. pessoal.